Ora, queremos falar sobre as várias espécies de vasos existentes hoje no mundo, principalmente nas escrituras sagradas, que nos dá a entender uma grande variedade de vasos. E nesse contexto o apóstolo Paulo, ele fala sobre vaso de ouro. O vaso de ouro é aquele tipo de crente, de vaso que ele busca a glória para si. É aquele tipo de pregador que não procura apresentar uma mensagem divinamente inspirada, mas ele procura apresentar seus próprios conhecimentos para impressionar o público, para levar o povo ao êxtase, porque ele não está preocupado com o crescimento espiritual, com o crescimento particular de cada cristão, mas ele busca aplausos, ele busca glória, ele busca o status. É o vaso de ouro. O vaso de ouro é aquele tipo de vaso que não se encontra em qualquer casa. E permita-me falar, pregadores, que quando se convida ele para lugares humildes, para lugar onde pessoas carentes, nos povoados, inclusive, ele encontra dificuldade de atender esse tipo de agenda, porque ele é um vaso de ouro. Ele procura estar nas grandes catedrais, com grandes públicos. Por quê? Porque o ouro, ele expressa aquela beleza aparente, no entanto, é só uma aparência externa, mas muitas vezes dentro está obscuro, muitas vezes dentro está cheio de emaranhado, cheio de coisas que não prestam. Por quê? Porque o vaso de ouro, ele não gosta de estar em lugares simples, nem tampouco falar para pessoas de classe social menos favorecida. Semelhantemente, o vaso de prata. A prata serve muitas vezes como um espelho. E o vaso de prata é aquele tipo de crente, aquele tipo de pregador, que ele procura projetar a sua própria imagem, esquecendo ele que a mensagem e a imagem que deve ser apresentada, expressada, é a imagem de Cristo, é a imagem de Deus, é a mensagem do Evangelho, das Santas Escrituras. E o vaso de prata, por sua vez, ele tem muito brilho e também não serve para estar nas casas simples, nem tampouco atender às demandas da obra, que muitas vezes o pastor manda o obreiro ir lá para aqueles lugares desertos, no interior, no sertão, e o vaso de prata não quer ir, porque ele tem muito brilho e no sertão não dá, nos valados não dá. Mas o vaso de prata, meus irmãos, ele não suporta o vento. Quando o vento forte bate sobre o vaso de prata, o vento forma uma camada, uma neblina, que ofusca todo o brilho, tirando toda a glória do vaso de prata. Não aguenta a tempestade. Semelhantemente, o vaso de pau. Vaso de pau é um vaso muito volumoso. Quando falamos de pau, hoje existe uma grande variedade de pau. Guajará ferro, jatobá, marçaranduba, ageli, sucupira, pau-brasil, madeira mista. Mas vaso de pau não aguenta sol. O vaso de pau às vezes é muito bonito, mas quando coloca ele no calor, ele entorta todo, ele enverga, ele racha. Por quê? Porque vaso de pau não serve, irmão, para aguentar processo espiritual, para aguentar noite escura, para aguentar sol, chuva, porque ele vai empenar, ele vai quebrar, ele vai arrastar. Mas aí o apóstolo diz
que existe também o vaso de barro. E esse tipo de vaso, que é feito de barro, é o tipo de vaso que Deus gosta de utilizar. Por quê? Porque o vaso de barro, quanto mais fogo, mais forte ele fica. O vaso de barro, quanto maior o tempo for, maior a sua estrutura se fortalecerá. O vaso de barro muitas vezes não serve para estar em grandes públicos, em lugares tão aperfeiçoados, bonitos. Mas o vaso de barro, ele serve para guardar no Antigo Testamento as riquezas. As pessoas ricas, abastadas, para esconder, camuflar suas riquezas, o seu ouro, a sua prata, as suas joias de valor, eles guardavam, depositavam esses bens dentro do vaso de barro que não tinha muita aparência, que era para camuflar a visão do